E agora, abrindo o nosso papo de bicho, vamos falar sobre um tema fundamental para a qualidade de vida dos nossos pets, a saúde dos ossos e das articulações. Muitos tutores ainda não sabem, mas os problemas ortopédicos são mais comuns do que imaginamos. Desde fraturas, ruptura de ligamentos, displasia, hérnias de coluna, até doenças degenerativas que afetam a mobilidade e a felicidade dos nossos animais. Para esclarecer tudo isso, recebemos hoje um especialista que entende muito do assunto, o médico veterinário ortopedista e neurocirurgião, Dr. Maurício Costa. Doutor Maurício, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E todas as informações para o Fala Bicho são necessárias no que se fala ossos dos nossos pets, né? Fala pra gente, para começar, quais são os problemas ortopédicos mais comuns que o senhor atende no dia a dia e por que eles acontecem com tanta frequência? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Mira, vamos lá. Atualmente a gente está tendo um problema muito grande, pós-Covid, né? A gente tem que falar que houve uma virada de chave com a questão da obesidade. Então, hoje, o que a gente acaba tendo mais nos pets, nos animais de companhia, são aqueles problemas de displasias, hérnias de discos, que consequentemente vêm após um aumento de peso e às vezes uma questão de mudança de fato comportamental, né, desses pets perante os tutores. Então hoje esse é o maior quadro que nós temos no meio da ortopedia, né? Claro, tem outros que são gerados por acidentes, são casos muito pontuais, mas esses são os que a gente mais está encontrando hoje na rotina clínica. Caramba. E me diz uma coisa, muitos tutores, vou tirar por mim, tá? Muitos tutores têm medo da cirurgia. E como é que é o processo cirúrgico em casos ortopédicos e de coluna? E como tratar essa recuperação? Bom, primeiramente a gente avalia esse paciente, né? Porque a gente tem uma triagem inicial, onde a gente vai classificar esse procedimento como um procedimento de emergência ou eletivo. Entendi. Não é porque tem um caso ortopédico que eu preciso operar ele hoje ou naquele momento. É claro, dependendo do quadro, tem sim, é um trauma, por exemplo, foi um atropelamento, dependendo do trauma, de fato, eu preciso entrar com ele naquele momento no centro cirúrgico, né? Mas hoje, com a modernidade, as atualizações, tem se tornado cada vez mais seguro esses procedimentos cirúrgicos, né? Então, eu sempre peço para o tutor, né? Porque eu costumo falar o seguinte na minha consulta: o tutor ele não é obrigado a saber. E a gente está aqui para isso, para tirar essas Sim, dúvidas e deixar ele mais confortável com relação ao que vai ser feito. É o que a sim, gente fala do briefing pré-cirúrgico, né? sim. É aquela conversa que a gente vai ter Conversa no pré, que antecipada. a gente vai alinhar as expectativas. Olha, a gente vai fazer isso e vai dizer o que esperar do procedimento e posteriormente o acompanhamento, né? E às vezes o acidente acontece em casa e a gente nem percebe, né? É numa Exatamente. brincadeira, é num pular do sofá, é uma coisa muito corriqueira, né? Exatamente. Rompeu o ligamento ali e daqui a pouco É. começa a mancar. E quais os hábitos do dia a dia que ajudam a prevenir as doenças ortopédicas? Peso, que você falou lá no começo, né? Peso liso, o exercício, o que realmente faz a diferença? Mira, vamos lá. Para evitar isso, a primeira coisa, eu costumo dizer que a minha consulta, ela tá ninguém melhor do que o tutor para me dizer onde está doendo. Por quê? Porque para mim, vendo a primeira vista, vendo aquele paciente, eu não vou, não é que eu não vá saber diferenciar, mas às vezes alguns pacientes eles têm uma tendência, vamos supor, a andar de uma forma diferente. Então, o Sim, meu trabalho de consulta, ele atua diretamente com o tutor. Então, é muito importante essa observação do tutor. o tutor estar atento, Isso, porque ele vai chegar comigo, muitas das vezes ele vai chegar e vai falar assim, tutor, doutor. doutor, eu achei que ele tá puxando mais de um lado. E em cima disso a gente começa a avaliar, entendeu? Então, Entendi. o olhar clínico não clínico, né, mas a observação do tutor, quando ele traz para mim, porque o meu paciente não fala, né? Sim. Então ele vai saber. Um exemplo só para a gente não se demora muito, mas um exemplo de dor na coluna, por exemplo, um paciente que eles salsicha, aqueles tackle, Sim. que normalmente eles são mais alongados, eles tendem a ter esse problema. Eu já peguei paciente que o tutor reclamou, chegou e falou, doutor, ele está reclamando, quando eu pego ele de tal jeito, ele reclama.
E aí eu ia lá no exame físico, fazia, não aparecia. E aí, muitas das vezes a gente chega e fala assim, faz o seguinte, filma para mim quando estiver acontecendo, porque às vezes o paciente, ele chega pra gente, ele tá num canto estranho, ele Sim. tá travado, Não ele tá... manifesta, né? Exatamente, ele não vai manifestar. Então, a observação do tutor é um fato bem importante. E aí a gente vai atender para aquelas questões normais, né? Pô, ter uma vida saudável ali, como é que eu vou te dizer? Caminhar eventualmente. A questão da alimentação é muito importante. Atualmente a Sim, gente está pecando muito nisso, então a gente está sim. vendo cada vez mais animais mais obesos. E não é só a questão da atividade física. Eu falo que a diferença do veneno e do remédio é só a dose. Atividade Aham. física demais é muita coisa, ela vem gerar problema e de menos também. Uhum. Então, toda observação do tutor é importante, Toda. todo cuidado do peso também, né? Exatamente. E falando de qualidade de vida, o que você aconselha para os tutores que têm cachorros idosos, porque a gente também vê muito problema nisso, né? Os animais que já têm artrose, como manter o pet confortável e afetivo? Hoje a gente tem vários suplementos que a gente pode fazer isso, né? Uma coisa que eu pauto muito com os tutores, com os pacientes, é trabalhar com a medicina veterinária preventiva. Eu não tenho uma Sim, receita de bolo para isso, mas eu costumo dizer que a prevenção ela é mais barata do que o tratamento. verdade. Às vezes você diagnosticar tardiamente um paciente, você vai gastar muito mais caro do que se você pegar, por exemplo, 2 vezes no ano para fazer um check-up e levar ao veterinário. Que é uma conscientização que a gente ainda não tem, mas se Deus quiser a gente vai começar Sim, a ter mais isso no meio dos tutores. a gente começa a observar que existem tutores mais conscientes agora, Exato. né? Que tem tutor que tá tratando os animais não como cachorro, não como gato, mas como filho, então tá atento. Isso por um lado é bom e por um lado é um problema, porque Sim, a gente tem uma questão comportamental que a gente começa a ter outros problemas patológicos por causa dessa questão de humanizar, né? é verdade, é verdade. E me diz uma coisa, na parte de coluna, que foi o que tu falaste aí agora há pouco, a gente ouve muito falar da hérnia de disco e da paralisia. Como funciona o diagnóstico e o tratamento dessas doenças? Em que casos a cirurgia é necessária? Tá, Mira. Esse é um ponto que merece muita atenção, porque normalmente quando você tem um paciente que ele vai ter um problema vamos lá, uma hérnia discal, ou seja, sei lá, uma fratura ou algo do tipo, isso precisa ser diagnosticado o mais rápido possível. Uhum, Tá. Por quê? Porque em alguns casos a gente consegue trabalhar isso de forma medicamentosa. Na verdade, quanto antes a gente, às sim. vezes, consegue reverter isso de forma medicamentosa, vamos supor, uma hérnia de disco em grau inicial. A gente consegue fazer isso, controle de dor, deixa o paciente descansando um pouco, a gente consegue. Mas quanto mais a gente protela, quanto mais a gente posterga isso, é, inevitável fica a questão da cirurgia. E é uma Entendi, cirurgia de alto custo, entendi. Sem entendeu? falar do risco que você coloca o animal em tudo, né? Que você coloca. É, eu, É eu uma costumo, vida, né? Cirurgia é eu costumo sempre. falar o seguinte, que nem eu falei anteriormente, hoje a cirurgia ela já está no nível de segurança absurdo. Sim. Cirurgia veterinária, hoje eu entro num centro cirúrgico, eu tenho uma equipe que eu tenho anestesista, eu tenho volante, circulante, instrumentador. Então a gente tem uma equipe completa para isso. Claro, Então não me preocupa essa questão. Mas todo procedimento, até um procedimento odontológico que a gente estava falando sim, anteriormente, ele envolve risco. claro, E é essa consciência que a gente tem que passar para o tutor, sim. entendeu? Uhum, tem Então que é estar ter uma atento. equipe, exatamente, uma equipe formada para a gente fazer E isso. quando o pet começa a mancar, né? Sentir a dor sentir a dor ou evitar certos movimentos, qual deve ser o primeiro passo que o tutor tem que realmente fazer naquele momento, né? Necessário. O que é que ele tem que procurar num ortopedista veterinário? Pois é, primeira coisa que eu falei é prevenção. Começou a sentir, já Já tá corre, de olho, já né? tá de olho. E eu trabalho muito com feedback positivo do tutor, Claro. porque ele tá ali direto. O meu paciente não fala. Então, mancou, doutor, mancou assim. Então, uma dica para vocês, já para os ouvintes, viu o cachorrinho mancar? Filma. Tenta filmar, tenta ver isso, que é para você levar essas evidências para qualquer colega. Não necessariamente eu, mas qualquer colega que for avaliar. Porque às vezes, quando chega no consultório, parece aquele menino que chega na casa de Sim. visita
Fala, não, ele não come isso. Eu como. Come. O cachorro é a mesma coisa. Doutor, quantas vezes já não aconteceu? Doutor, meu cachorro tá mancando. Tu pega, vira o cachorro de Ele não cabeça anda. pra baixo, ele Anda normal. Nada aconteceu. Sempre gostam de contrariar os tutores. É incrível. Exatamente. É por isso que é importante o que você falou, o tutor estar atento, né? Porque a gente tem uma vida corrida, trabalha muito, às vezes está o dia fora, não está observando o animal, e o animal está ali, às vezes, em sofrência. Exatamente. E a gente não sabe o que acontece. Quando vai observar, o negócio já está... Até porque, Mira, tem um detalhe que a gente tem que se atentar, que é o seguinte, o cão, independente de qualquer coisa, ele vai estar, assim, para ele parar de balançar o rabo e estar feliz do teu lado, é porque isso já está num grau absurdo. Altíssimo, Então, sempre quando você vai chegar, mesmo que ele esteja com dor, ele vai te receber com aquela felicidade, querendo te lamber, Sim, querendo pular. sim. Isso é da índole dele. Sim. E às vezes acaba mascarando. E para finalizar, qual é a principal mensagem que você deixa aí para os tutores sobre cuidar dos ossos e das articulações dos pets desde cedo, já falando de novo na prevenção Sim. prévia, né? Isso é uma pauta que a gente bate muito. Senhores tutores, ouvintes, entendam, os cães são que nem a gente não precisa de cuidado conforme a gente vai ficando mais velho, vai começando a apresentar as patologias. Vai acontecer com o cão da mesma forma, é só uma questão de tempo. Entendeu? Então, eu costumo pedir assim, a partir dos 5 anos, vamos começar a intensificar a questão dessa prevenção. Pra gente começar, porque às vezes nem precisa de cirurgia, Mira. Às vezes a gente consegue resolver as coisas, por exemplo, com fisioterapia, que é uma grande adjuvante na questão da ortopedia. Fantástico, doutor. Muito boa a tua entrevista. Fala pra gente aí, foi muito bom estar contigo aqui pra gente levantar essas questões. Sim. Como é que as pessoas encontram o doutor Marcelo? Onde é que está o doutor Marcelo? Doutor Maurício. Onde é que está? Deixa o telefone, deixa o @. Mira, hoje eu estou trabalhando por agendamento, vocês conseguem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tá lá, tem meus contatos, é @mscneto com 2T, repetindo, @mscneto com 2T. Você vai encontrar o contato do WhatsApp, você pode entrar em contato e agendar uma consulta e a gente vai marcar da melhor forma possível. Onde é que você está atendendo agora? Atualmente eu estou atendendo mais por agenda e normalmente em diversas clínicas, né? As clínicas me chamam, a gente acaba... Ou seja, todo em torno de Boa Vista, ou seja, não tá ali. exatamente. Isso é fantástico, porque às vezes eu não posso levar o animalzinho lá na clínica, você vai na minha casa e atende. Exato, ou eu vou com você ou a gente marca em alguma clínica e a gente consegue atender. Maurício, muito obrigada. Foi Obrigado um você. prazer te atender aqui.